Bom, gente, nessa aula 3, né, antes de continuar os próximos assuntos, né, eu só gostaria de falar algumas coisas que eu esqueci, não é pouca coisa. É, teve uma hora, acho que nem foi no vídeo anterior, foi no um, que eu falei que é de primordial importância, né, o futuro engenheiro, ter noção básica, né, de engenharia econômica, fazer cálculos sobre para fazer, por exemplo, uma análise de viabilidade econômica de um empreendimento, né, que vai, por exemplo, a substituição de algum equipamento que consome muita energia, outra mais econômica, por exemplo, ou até mesmo instalação de sistemas fotovoltaicos numa residência, enfim, né? E aí eu tive uma experiência alguns anos atrás de que eu fui pegar dois orçamentos, duas empresas diferentes, né, obviamente, que fazem instalação de coletores solares, aqueles sistemas que colocam, aquelas placas que colocam em cima do telhado para aquecimento de água de banho. Ao contrário do que pode imaginar, né? Tem uma história aí, antes disso, né, de um professor que inclusive divide sala comigo, que quando ele construiu a casa dele, foi colocada inclusive uma tubulação de cor verde, que é usualmente usada para água quente. E mesmo com os tubos verdes, tudo certinho, né? Ele foi pegar o orçamento, né? Só das placas e do boiler, que é o tanque que fica armazenada água quente. Aí ele me contou que não era viável. Eu até achei estranho, né? Nossa, mas não é viável economicamente, né? E aí fui fazer orçamento em duas empresas diferentes para colocar na minha casa. E aí, no meu caso, é um negócio tão absurdo que o valor mais barato ia dar um payback de mais de 40 anos. E geralmente, né, os equipamentos, as soluções, os sistemas têm um tempo de vida que, que deve ser considerado para fins de cálculo. Então, quando eu falei, por exemplo, colocar sistemas fotovoltaicos, o retorno daí 5 anos, né, o payback, é porque eles consideram o tempo de mínimo de 25 anos, mas podendo usar por muito mais, desde que devidamente bem conservado, né? Agora, um sistema de aquecimento de água de banho, né, só teria como qual objetivo? Substituir a energia elétrica do chuveiro. Mas aí, além do sistema, o sistema em si não é tão caro, mas o problema é o custo, né, para chamar o pedreiro, abrir o buraco, colocar a tubulação, é, fazer algumas modificações, né, enfim. E aí teve, eu até falei, né, que eram dois orçamentos, né? E aí eu fiz o cálculo, né, levantamento do payback do mais barato seria por 40 anos. Ah, por que que o outro seria bem mais caro? Porque eles alegaram que precisaria, né, de um boiler pressurizado, isto é, teria que colocar uma bomba para aumentar a pressão, né, aí ficaria bem mais caro. No final das contas, né, até hoje não instalei, né? E o que se vê por aí, né, esse sistema de aquecimento de água de banho solar, ele geralmente só é instalado em grandes empreendimentos como hotéis e algumas indústrias e também em residências, casas populares, tá? Onde há programas, né, visando a eficiência energética, a diminuição do custo, né, da energia, do consumo de energia elétrica. Tá? Isso aí eu esqueci de falar para vocês aí nos vídeos anteriores, né? Bom, que eu comentei com vocês, né, que é o campo enorme para o futuro engenheiro em geral, né? Só que não devo esquecer do seguinte: o que é engenharia? Né? Então, podemos falar numa ciência em que, no curso, né, onde a pessoa aprende aí as ciências exatas, né, basicamente física, matemática, química, em maior ou menor grau, dependendo do tipo de engenharia, e que a pessoa no futuro vai desenvolver projetos, atuar em soluções, né, e atuar em projetos, instalação, construção, manutenção de sistemas dos mais diversos, tá? Aí podemos pensar aí, por exemplo, engenharia química, industrial química, engenharia civil, mecânica, elétrica, energia, agrícola, aquicultura e assim por diante,
né? Então, pensando aí em elaboração de projetos, sistemas, soluções, onde tem como uma base aí as ciências básicas, as ciências exatas, né? Aquelas matérias, aquelas disciplinas básicas que todo mundo deve passar, e que é química, física, matemática, né? Cálculo, álgebra, estatística e assim por diante, né? Desenho técnico, enfim. No começo, até o começo do século, para século XX, acho que até um pouco além, até a década de 40, talvez, 30 com certeza, falava-se mais em quatro engenharias, tá? Civil, elétrica, química e mecânica. E com os avanços tecnológicos, com o aumento do conhecimento, houve-se a necessidade da criação de outras engenharias, né? Aí, dentro da engenharia mecânica, por exemplo, né, vai surgindo aí engenharia de materiais, engenharia naval, engenharia agrícola, engenharia aeronáutica, aeroespacial, por exemplo, né? Dentro da engenharia química surgiu, por exemplo, mais para frente, engenharia de alimentos, tá? Dentro também da uma grande área que é da engenharia mecânica, surgiu engenharia de produção mecânica, e assim por diante. Há um número muito grande de cursos, de nomes, né, de cursos de engenharia no Brasil, né? Até aqueles pouco comuns, a engenharia industrial madeireira, engenharia de plásticos, né? Enfim. E dentro de uma nova grande área, né, surgiu, por exemplo, as relacionadas à informática, como, por exemplo, engenharia de computação. Até mesmo, né, esqueci de falar, engenharia eletrônica, mecatrônica, e assim por diante, engenharia de energia, enfim. Né? E vai surgindo aí novos conhecimentos, vão surgindo novas necessidades, novas demandas. Então, essas novas engenharias surgiram de acordo com as necessidades do mercado. Como falei para vocês, quando fala mercado, não aquela empresa que vai contratar, mas algo mais amplo, pensando aí na possibilidade de você ser o seu próprio patrão. Tá? Bom, e aí eu falo, né, uma gama enorme de cursos de engenharia, né, graduações e pós-graduação nem se fala. Tá? Só que, será que é necessário, será que é o suficiente estudar apenas aquelas matérias, digamos, obrigatórias? Aí, em muitas grades curriculares também há opções de matérias eletivas e matérias optativas. O que seria isso? Matérias eletivas e matérias optativas, né? Matéria eletiva são aquelas matérias e aquelas disciplinas que podem ser feitas por alunos, né, acadêmicos de qualquer curso, de quaisquer áreas. Por exemplo, recentemente, né, dei aula de uma disciplina chamada Energia e Engenharia Meio Ambiente, que tinha alunos, por exemplo, de gestão ambiental, por exemplo, né? Aí tem as optativas que já são mais restritas, né? Como o próprio nome diz, não são obrigatórias, mas está restrito aí a apenas um determinado grupo de cursos. Aí vai muito pelo tipo pelo como é dado, né? Como é lecionada essa disciplina. Eu mesmo na minha graduação, eu tive algumas matérias assim optativas apenas, tá? Por exemplo, refrigeração e ar-condicionado. Aí eu sugiro essas aqui, né? Tudo bem, eu confesso que quando escrevi aqui pensei mais nos alunos de engenharia de energia e engenharia mecânica também, tá? Mas vamos pensar, acho que para outros alunos de outros cursos também acho que cairia muito bem. Por exemplo, quando eu coloquei aqui introdução à economia, né? Então é essencial que o aluno tenha aí uma noção básica de empreendedorismo, um conhecimento básico de direito, né? Relacionado aí à economia, né? Um pouco de conhecimento dessa área, né? Enfim, que eu acho que é essencial, porque assim, primeiro, né, o aluno vai abrir a cabeça, né, vai fazer uma disciplina de uma outra faculdade, né, a partir daí pode adquirir conhecimentos, né, até então, que pela formação às vezes não se obtém, por exemplo, na FAEM, né. Então aqui, introdução à economia é uma disciplina da FACE, Faculdade de Administração, tem ciências contábeis e ciências econômicas. Aí tem outras também, forças renováveis de energia, controle preventivo da poluição, esse é um dos exemplos também, né, da FCBA, fontes renováveis de energia da FCA, qualidade de energia elétrica, geração distribuída, combustíveis fósseis, e energia e engenharia meio ambiente, nessas quatro aqui últimas tem mais a ver com energia, tudo bem, mas metodologia científica e tecnológica é mais amplo, né? Entre outras.
Minha sugestão, né, fazer aquelas matérias, aquelas disciplinas que têm muito a ver com a sua formação, né, porque às vezes as pessoas fazem eletivas de disciplinas que, a meu ver, não tem nada a ver, né, mas enfim, às vezes as pessoas fazem porque a carga horária daquela matéria eletiva é maior, mas principalmente quando a pessoa tá presa a se formar. Isso acontece. Mas pense, né, na possibilidade de fazer disciplinas que têm a ver com a tua área, por exemplo, dessas aqui, da FAS, da FCA, da FCBA. É interessante, tem várias disciplinas interessantes. Talvez da FACET também. Por isso a importância de pensar muito bem qual matéria eletiva vai escolher, tá? Bom, o que mais que eu posso comentar com vocês ainda? Gente, primeira pergunta. Será que é importante, vou voltar aqui no comecinho, será que é importante tirar notão? Será que é importante estudar, matar de estudar, para ter um índice acadêmico alto? É muito relativo. Aí vem essa pergunta aqui: tirar notas altas e passar todas as matérias direto é sinal de ótimo profissional? Então, nós sabemos, né, que são necessárias várias habilidades, né, que devem ser desenvolvidas com o passar do tempo. Porque o mercado de trabalho está se desenvolvendo de uma tal forma, né, que antigamente não, antigamente pensava mais assim, quanto mais conhecimento, melhor. E quando eu falo conhecimento, não é apenas notas altas, mas também outros cursos, cursos de idiomas, né? Que isso não posso esquecer, né? Falei tanto aí de informática, de software específicos, né? Mas de idiomas é essencial. E quando estiver na graduação, né? Participar na maior quantidade possível de eventos, simpósios, colóquios, congressos, reuniões, palestras, tá? Eventos de iniciação científica, né? Que ajuda muito, né? Porque abre bastante o leque do conhecimento, né? Então, assim, se eu fazer essa pergunta, eu vou falar que não. Claro que um alto índice acadêmico ajuda muito, por exemplo, quando alguém vai concorrer a uma bolsa. Bolsa de iniciação científica, algum projeto de extensão, projeto de ensino, enfim, ajuda. É um critério de desempate? Muitas vezes é. Mas no final das contas, às vezes, não é tão importante. Assim, no mercado de trabalho, nem sempre isso é essencial. Nem sempre a pessoa vai ver o IDA, né? Porque no processo de seleção de estágio de trainee vai ter lá concorrentes profissionais aí de várias faculdades, né? Diferentes entre si, formas de avaliação bem diferentes entre si, né? Então é até injusto ficar comparando entre si pelo IDA, né? E além disso, né, de essencial aí, né, estudar idiomas, fazer cursos relevantes, né? Também é interessante participar de projetos, né? Por exemplo, né, na FCA, por exemplo, tem o do Minibaja, tá? Que é montagem, desenvolvimento, né, de carros para competição, tem aerodesign, na FAEM também. E assim por diante, até mesmo a organização de congressos ajuda muito, né? Conta também com uma atividade complementar. Né? Bem mais para frente a gente fala sobre isso, o que seriam essas atividades complementares, né? Então, de novo, é essencial? Para o mercado de trabalho não, mas não convém, por exemplo, você estudar e passar um monte de matérias passar raspando, né? Enfim, tem que manter o foco, estudar, se dedicar, né, para tirar uma nota boa o suficiente para passar com a questão de conhecimento, né? Não adianta apenas tirar nota, mas sim ter valido a pena, isto é, você reconhecer que aprendeu. Isso é muito importante. Tá? Voltando aqui, claro que tem certas coisas, né, que a gente aprende na vida. Por exemplo, quando alguém pergunta para mim, como é que faz para o aluno passar no vestibular? Vai estudar para caramba no período de um ano? Não, vai estudar a vida inteira. A pessoa ter sucesso na vida, né, na carreira profissional, devido aí à cultura que teve aí na busca do conhecimento na sua vida, desde o nascimento. Claro que nada forçado. Então, por exemplo, uma família onde houve estímulo à leitura, à busca do conhecimento, né, do autoconhecimento, isso ajuda muito.
Claro que tem certos conhecimentos que devem ser aprimorados ou até mesmo aí adquiridos, né? Às vezes tem uma pessoa aí que tem muito conhecimento, né? Mas tem uma oratória terrível. Essa pode ser aprimorada, né? Então existem cursos de oratória, existem formas aí de aprimorar, né? A oratória, né? Que a habilidade de falar é ao público e também convencê-los, né? Aqui, por exemplo, inteligência emocional, isso é muito importante também. E aí tem alguns itens, né, que posso inserir dentro dessa gama da inteligência emocional, por exemplo, a empatia, né, que é a habilidade de você saber, né, o que o outro está passando, né, você está dentro da outra pessoa. Resiliência, né, que é a resistência, e não a resistência, né, mas a habilidade de se adaptar a novas mudanças, né, por exemplo, na engenharia mecânica, é muito comum falar em resiliência, né, como resistência à deformação permanente de um metal, por exemplo. Nesse caso aqui, né, a capacidade de se adaptar. Que pode ser, por exemplo, um aluno, um futuro aluno de faculdade que vai se mudar, né, vai para uma outra cidade, vai morar com outras pessoas, né, vai passar por novos problemas, enfim, né, outra realidade, né, não vai estar mais dependente assim, do pai e da mãe, né, quando tiver, por exemplo, algum problema que vai, por exemplo, tem que trocar a resistência de chuveiro. Né? Liderança, né? Não estou dizendo que tem que ser o tempo todo líder, né? Mas é a habilidade de tomar iniciativa de alguma coisa e de angariar pessoas, né? De atrair pessoas para um bem comum. Saber trabalhar em grupo, né? Sem comentários, né? Não preciso nem entrar em detalhes. É claro que a gente passa por frustrações, isso é natural, tá? Às vezes os problemas, né, não são por nossa causa, às vezes por outras pessoas também, né? Lidar com a ansiedade, né, que é o mal dos dias de hoje, né, a questão da ansiedade, né, tem gente que vai até passar por tratamento, né, para amenizar esse problema. Lidar com as frustrações, que é bem difícil também. Tá? Frustrações das mais diversas. Bom, empreendedorismo e pensamento estratégico, né? Como tinha comentado aqui, né? Que, por exemplo, tem uma disciplina que um ex-aluno fez na face, né? Que é introdução a... Opa, desculpa, gente. Que é a introdução à economia, né? Que, de certa forma, fala de empreendedorismo. E mesmo que fale não o suficiente, né, os professores vão direcionar que faça uma outra disciplina, faça algum curso, né? Dão um caminho das pedras aí para ter o conhecimento mais aprofundado se a pessoa quer ser um empreendedor. Tá? Idioma estrangeiro, o que, que acontece? Sempre foi necessário. Então, por exemplo, é muito difícil ver alguém que entra na faculdade já com fluência em algum idioma, por exemplo, inglês ou espanhol. É muito difícil. Seria interessante já que alguns tivessem esse conhecimento antes, até mesmo antes de entrar na faculdade. Bom, na FGD, né, tem o Centro de Idiomas, né, onde são lecionados diversos idiomas, como principalmente inglês, espanhol, tem francês, italiano, japonês, enfim, né? E às vezes esses idiomas são lecionados até mesmo pelos próprios alunos de graduação e de pós-graduação, né? E, bom, nem preciso dizer, né, a importância do idioma estrangeiro, né, que o salário aumenta, então a pessoa tem mais chance, né, de obter aí um emprego dos sonhos, enfim, né, se essa eu posso dizer, dos sonhos. Mas é uma coisa que deve ser adquirida com o tempo. Mas uma coisa muito, muito mais importante. Não vale a pena apenas estudar, ir para a sala de aula, estudar, fazer a prova. Tem que ter uma cultura, tá, para adquirir a fluência. Porque quando a gente vai num curso de idiomas, né, a gente aprende as regras, nós aprendemos as regras. Agora, o conhecimento mesmo daquele idioma, aí vai ouvindo música, lendo e lendo muito, vendo desenho, vendo filmes, por exemplo, né? E assim por diante, tá? Engraçado, né? Colocar isso aqui, mas é muito importante também, né? Quem não conhece alguém que não sabe escrever direito, entra na faculdade e nem parece que passou em redação, né?
Então, eu mesmo, por exemplo, às vezes eu corrijo provas, né, vejo alguns erros básicos de acentuação, de erro de concordância, e em geral eu tiro ponto. Pouco, mas tiro. Tá? Então, é muito importante, assim, ter, às vezes, um pouco de aprofundamento, né, para saber das regras gramaticais, né, da língua portuguesa, né, por exemplo, saber a diferença entre os 4 porquês, uso da crase, né, interpretação de texto, redação, beleza, né? E autoconhecimento, né, que é algo mais aprofundado, às vezes a pessoa fazer um curso, umas palestras, né, para... Porque às vezes a pessoa, por exemplo, entra na faculdade, né, por pressão familiar, né? Mas será que é aquele curso que ele realmente quer? Será que realmente vale a pena entrar numa faculdade, no curso superior, ou vale a pena fazer vários cursos técnicos? Aí vai depender muito do que cada pessoa quer. Eu conheço gente muito próxima que, em vez de fazer faculdade, não, fez vários cursos menores de curta duração, né? Então vai depender muito do que almeja. Tá? Eu estou falando assim que faculdade, não é para, claro, né, que a faculdade é para todos, né? O acesso é universal, né? Nós estamos falando aí de uma universidade pública, então não há restrição nenhuma, né? Desde que tenha aí, lógico, o ensino médio completo. Mas dependendo do que a pessoa quer, será que é a faculdade mesmo que é necessária? Mas uma coisa importante para todos, sem exceção, estudar, tá? Faculdade, curso técnico, curso profissionalizante, o que seja, e não parar, não tem jeito. Por que eu estou falando isso? Vou até retroceder um pouco. Eu costumo dar aula aqui de 2 disciplinas que estão aqui: combustíveis fósseis e energia e engenharia meio ambiente. Pouca coisa, pouquinha, talvez 10%, 20% no máximo, do que eu vi na minha graduação, ou melhor dizendo, vou falar direito, mas 10 a 20% do que eu dou, do que eu leciono nestas disciplinas, eu vi na faculdade. O restante eu vi bem depois. Pós-graduação ou até mesmo na preparação das matérias aí nos últimos anos. Vou dar um exemplo. Na engenharia de energia tem disciplinas da área de biomassa. E que são disciplinas que até então só se encontra em alguns programas de pós-graduação. Tá? E eu não vi, na minha pós-graduação, eu não os vi. Então, por exemplo, quando eu falo sobre biocombustíveis, biomassa, que eu já dei aula várias vezes de disciplinas dessa área, eu falo para vocês, muita coisa, quase tudo sobre biomassa e biocombustíveis eu aprendi bem depois da pós-graduação. Tá? São conhecimentos novos, são novidades. Então, o que vocês não, nós, né, devemos aprender é aprender a aprender, isto através do conhecimento, desenvolver alguma solução. Tá? Através do conhecimento, desenvolver novos conhecimentos. Então, assim, algumas coisas, alguns ensinamentos que eu dou, que eu passo agora, eu vi na minha graduação, mas nem tudo. Tá? Então, o que mais? É claro, né, que tem algumas coisas que não vão servir assim para o profissional, mas para a vida, né? Ter noção aí de nutrição, né, de boa de alimentação adequada, né? E se a pessoa quer colocar o pé na jaca, comer alguma tranqueira, né? Mas saber o que tem nessa tranqueira aí, né? Nesse alimento não aconselhável, né? Conhecimento dos direitos e deveres, né? Muitas vezes os alunos aprendem isso na graduação, vendo lá o projeto pedagógico do curso, verificando aí alguma coisa aí que julgo, né, não está correta, enfim, né? Educação financeira, isso aí tinha que ter nas escolas, né? Primeiros socorros, né? Mesma coisa. Política e sociologia isenta e não doutrinária. Eu estou falando tudo isso aqui, gente, é para a vida, né? Não é para o estudante de engenharia, é para qualquer um. Tá? Desde do analfabeto até o doutor, né? Que tem doutorado. Serviço social e trabalho voluntário, isso é muito... Como é que se fala? Leva-se muito em consideração nas empresas. Até as empresas usam até isso como critério de seleção, tá, dos candidatos a trainee, a estágio.
tá? Se a pessoa faz trabalho voluntário, se tem alguma experiência, já trabalhou em projetos voluntários, assim por diante. E como eu falei agora, como aprender a aprender? Por quê? Porque as tecnologias vão avançando, alguns empregos que existem hoje no futuro podem se tornar obsoletas e assim por diante. Não preciso nem entrar em detalhes aqui. Aí eu coloquei essa frase aí, peguei na internet, né, sobre a questão da empatia, né, empatia basicamente, saber enxergar a alma do outro, sem julgar nada do que está ali, né, respeitar o espaço, o tempo de cada um, e é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você também vai ser para o outro. Então, assim, no trabalho em si, né, no trabalho em grupo, por exemplo, se o colega fracassou, por que será que ele fracassou? Em vez de você ficar julgando, vai conversar com ele e perguntar, né, o que aconteceu, né, o que eu posso ajudar, né? Um grande mal, né, que é a da ansiedade, isso aí atrapalha muito aí no desenvolvimento humano, nos estudos, no trabalho, enfim, né, nos relacionamentos, nos relacionamentos também, amizade, enfim. E aí eu coloco isso também porque é um grande mal da humanidade também, a depressão, né? Então, por exemplo, na UFGD, né, tem um serviço gratuito de atendimento psicológico. Então, muitas vezes nos deparamos com pessoas que entram na faculdade com problemas que vêm desde a infância, alguns problemas que estão assim incubados, que afloram na faculdade, né? Porque é um outro ambiente, é uma outra realidade. Por exemplo, aluno que ia muito bem no ensino médio começa a ir mal no ensino superior, aí às vezes a pessoa fica com baixa estima, acha que o problema está nele, né? Mas enfim, né, tem que ser feita uma longa investigação em cima disso. Então, assim, está se aumentando muito, né, infelizmente, os casos de suicídio, né? Pessoas sendo internadas. Então, é algo assim que não vou dizer ser tratado por profissionais da faculdade. Tem uma psicóloga, Cíntia, o nome dela, que está ligada aos alunos, né, trabalha com alunos, com acadêmicos, e vai passar algumas instruções, né? Fazer atendimento psicológico e, se for o caso, né, direcionar para um psiquiatra, se for o caso, né? Então, os grandes problemas é que eu coloquei que são muito relevantes, a depressão e a ansiedade, né? E alguns pontos que são necessários, né? Que é para a própria pessoa mesmo, né? Para o serviço, para os relacionamentos, enfim, né? Que estão aqui, né? Ser pontual, avisar com antecedência, agradecer, cumprir com o combinado, reconhecer o esforço alheio, pedir por favor, ser ético. Estou vendo aqui que muita coisa é mais ligada à educação mesmo, né? Falar a verdade, responder com educação, ser grato, ser esforçado, ser apaixonado pelo que faz, ter linguagem corporal confiável, isto é, apresentar alguma coisa com confiança. Tá? Ter atitude, estar sempre preparado, ser simpático, estudioso, organizado, confiável, corajoso, ter senso de aprimoramento, né? Ser sempre a noção que tá bom, pode melhorar, tá? Então, alguns valores aí, né? Algumas coisas que vocês podem ver, né? Para autoconhecimento, aprimoramento, assim por diante, né? Aqui eu coloquei, acho que até coloquei fora de ordem, né? Mas para mostrar aí, né? Porque a maioria dos alunos aí dessa disciplina são de engenharia de energia, né? Para mostrar aí o que pode ser feito, né? Com a pessoa quando se formar. Mas alguns desses pontos aqui também são essenciais, pode ser trabalhado junto com os alunos com futuros engenheiros eletricistas, mecânicos, civis também, dependendo do caso, né? Olha só a gama de opções, né? Por exemplo, na engenharia mecânica, né, o mercado é bem amplo também, né? Então, por exemplo, projetos automotivos, projetos de máquinas agrícolas, projetos aeroespaciais, né, de sistemas de refrigeração e ar-condicionado, de sistemas térmicos, tá, que pode servir para os futuros engenheiros mecânicos, né, até mesmo projetos navais, tá, embarcações, tá? Na área de equipamentos e soluções para a indústria de petróleo e gás, tá? Alguma coisa também na área de biocombustíveis e assim por diante, né? Da engenharia civil, né, que tem muita coisa aí que tem a ver com engenharia mecânica, mecânica e de energia também, né? Por exemplo, projetos de conforto térmico,
tá? De ambiência, tá? Iluminação também, tá? Gestão de resíduos, isso aí tá muitas engenharias, né? Enfim, aí no caso de engenharia de energia, estão vendo aqui, né? Instalações, manutenções, inspeções preventivas de sistemas elétricos, por exemplo, né? Sistemas térmicos. O que mais aqui eu falei? A análise de viabilidade técnica e econômica de projetos diversos, projetos elétricos, de geradores a diesel, solares fotovoltaicos, que está muito na moda, aí tem um mercado grande a ser explorado, e assim por diante. Tá? Até aí, umas frases que eu coloquei em inglês, né? As pessoas que serão daqui a 5 anos, né, dependem muito do quê? Dos livros que leram hoje, dos hábitos que vocês adotam hoje, das pessoas ao qual você vai, aí diz ao pé da letra, gasta tempo hoje, né? Pessoas com quem você vai conversar atualmente, né? Os alimentos que comerá hoje e as conversas que vocês se dedicarão nos dias de hoje. Né? Esse aqui também é um grande, digamos, não vou dizer problema, né, mas um grande desafio, né, especialmente para as pessoas que estão entrando na faculdade, né, que é a dificuldade de falar em público. Né? Então, tem algumas regras, né, que geralmente aula presencial eu dou, né, por exemplo, você vai fazer uma apresentação, né, aí é olhar para frente, como se fosse dizer, né, direção horizonte, não ficar olhando para baixo, ou não olhar para a direção apenas uma pessoa, né? Então aqui, ó, linguagem corporal é muito importante. Por exemplo, você está fazendo uma apresentação, olhar para frente, para o público não ficar olhando para a tela onde está lá a apresentação, né? Que 99% das apresentações, né, são expostas lá via data show, né? Então aqui, linguagem corporal é importante, nada de mão no bolso, né? Que demonstra um pouco de insegurança. Fale alto e claramente, né? Falar numa velocidade aí que as pessoas entendam, né? Não falar muito devagar, senão cansa, mas também não falar muito rápido, senão as pessoas não entendem. Praticar, né? Se praticar, né? Gagueja menos. Não ler os slides, né? Porque dá aquela percepção assim de por que que ele está aí. Então, por que que não deixa a gente ler em casa? E é irritante, né? Porque mostra falta de conhecimento, porque o conteúdo que está nos slides serve apenas para orientar a apresentação. Use recursos visuais, né? Na minha opinião, não gosto muito de som, de imagens assim que chamam atenção, não. Assim, no sentido de chamar mais atenção do que o próprio conteúdo. Manter sempre contato visual com sua plateia, não ter receio de se corrigir, isso acontece, né? Voltar um pouco, não há problema nenhum. Tentar usar uma roupa que não deixe marcas de transpiração, foco na mensagem, e mão tremendo, segura uma caneta. Tá? E que mais? E muito treino, muito treino. Aqui tem algumas informações aqui, né? Sempre interessante, né, participar de iniciação científica, projetos de pesquisa e ensino e extensão, né? Muitas vezes o aluno é desafiado a elaborar artigos científicos, né? Desde pequenos até mesmo artigo em inglês, para publicações relevantes, enfim. Independente, né? Isso aqui também pode servir para o TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Toda a estrutura necessária para escrever uma monografia, um trabalho, um artigo, etc. Né? Aqui também são apenas umas dicas, né? Os verbos que podem ser usados, né? Muitos deles são sinônimos entre si, né? Em artigos científicos. É que é só uma brincadeira, né? Lembrando principalmente das aulas de cálculo. Tá bom? Pessoas bem-sucedidas estão sempre procurando oportunidades para ajudar os outros. Pessoas sem sucessos estão sempre perguntando: o que eu ganho com isso? Tá? Aqui eu tenho algumas fotos, né, de apresentações dos cursos voltados à sociedade. Né? Então, por exemplo, aí todo ano, né, tem o evento Faculdades Abertas e que os alunos de diversos cursos apresentam os cursos dos mais diversos, né, para os alunos do ensino médio. Tá? Apresentação de trabalho, por exemplo, enfim. E aqui foi evento que teve na Dia D da Ciência, evento na Praça Antônio João, né, Praça Central, isso no ano 2019, e acho que 2018 também teve, né, vários cursos participaram também. Bom, para apresentar aí ao público, sociedade, né, os seus cursos, né, mostrar à sociedade a importância do ensino superior. Tá? Isso aí é muito importante. Por que eu estou falando isso?
Qual a importância do ensino superior na sociedade? Melhor dizendo, né, qual a importância da universidade pública na sociedade? Até eu falo isso também, mas inclui também os institutos federais. Inclui também as universidades, estaduais, né, públicas em geral. Enfim, dependendo do curso, né, os profissionais, no caso professores, técnicos e alunos, eles podem desenvolver diversas atividades em prol da sociedade. Muitas dessas atividades são de baixo custo, até mesmo gratuitas. Vou dar exemplo aí, alunos de direito, né, podem oferecer atendimento jurídico gratuito. E alunos profissionais, né, alunos de engenharia de alimentos, né, desenvolver projetos junto a escolas, por exemplo, centros de saúde, para a promoção da alimentação adequada, da gestão dos alimentos, né? Quando falo alimentação adequada, inclusive junto com alunos de nutrição. Tá? E até conto para vocês que, por exemplo, na FAINA existem, então, tem 5 cursos, né? Tem várias empresas júnior, né? O que seria uma empresa júnior? Ela desenvolve projetos, né, junto à sociedade de acordo com a sua área de conhecimento. Então, tem, por exemplo, empresa júnior da engenharia de produção, empresa júnior da engenharia mecânica, da engenharia de energia, assim por diante. Então, por exemplo, na engenharia de energia nada impede de executar projetos na área de eficiência energética, por exemplo, analisar sistemas elétricos, às vezes, né, um consumo muito grande aí devido a algum problema no sistema elétrico, ou até mesmo pode ser uma fiação, né, sei lá, disjuntores inadequados, enfim. A diferença entre engenheiro de energia elétrica, né? Nesse caso, por exemplo, o engenheiro de energia ele atua em sistemas de baixa e média tensão. Alta tensão só pode ser engenheiro eletricista. Tá? Então, assim, o engenheiro de energia, por exemplo, né, ele tem algumas, como é que se fala, né, desenvolve algumas atividades que eram atribuições antigamente apenas do engenheiro eletricista ou apenas do engenheiro mecânico. Né? Enfim, eu estou falando de engenharia de energia, né, porque é um curso aí com uma nomenclatura, uma das mais novas que tem, né? Que eu falo também, né, porque é um curso que nem todo mundo conhece, né, nem todo mundo sabe. Por exemplo, engenharia mecânica e engenharia civil, por exemplo, tá mais fácil, né? Assim, são cursos mais tradicionais, mais conhecidos. Tá? Então, aqui as apresentações, aqui, por exemplo, deve ser, não sei se é de história, tá aqui. Bom. Então, a importância de apresentar para a sociedade, né, o que é uma instituição pública de ensino, por exemplo, nesse caso aí, ensino superior, né, ele minimiza aí, tende também a acabar com certos preconceitos, né, achar que é dinheiro público jogado fora, enfim, né, além dos outros preconceitos que não convém falar aqui, né, que são bem inadequados. Mas ele dá uma contrapartida, né, que não apenas é formar pessoas, né, mas também apontar soluções para a sociedade, desenvolver metodologias, soluções tecnológicas, muitas vezes de baixo custo. Tá? E é muito interessante, né, ter uma instituição, uma universidade como a FGD em Dourados, né, porque tem várias cidades do Brasil afora, maiores que Dourados, que não tem uma universidade pública. Aí, que depende muito de mão de obra especializada vinda de outras cidades. Tá, de outras cidades. E, bom, então, assim, é acesso mais fácil de formação de conhecimento. Tá? Aí nos próximos vídeos eu vou falar, né, da importância, né, da leitura, né, da interpretação de normas. Aqui, por exemplo, uma das mais recentes, né, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que é responsável pelo gerenciamento, a criação e gerenciamento e atualização de normas, né, normas brasileiras, NBR, e aqui número, né, sempre na casa geralmente das dezenas de milhares, né. Essa norma aqui, 16.883, Sistema de Gestão de Energia, diretriz para a seleção de especialistas e implementação da ABNT NBR ISO 5001, tá? Que também existem normas ISO, tá? Que é International Standardization Organization, Organização Internacional para Normalizações, Padronizações, tá? Que é um órgão internacional. Tá? Que aí, esse 5001 é mais voltado à gestão energética. Tá? Mas nos próximos vídeos vou dar alguns exemplos aí mais genéricos, mais abertos, que envolvem várias engenharias, né? De várias normas ABNT bastante interessantes. Tá?
Então, eu vou parar por aqui, né? Senão o vídeo fica longo, tá? Espere aí que eu vou fazer mais vídeos.